Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais especialmente do Instituto Beneficente Betel, onde nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã, que Jesus Cristo possa nos fortalecer, nos aumentar nossa fé, nos ajudar a manter-se de pé. Meu pai hoje está passando mal, então minha cabeça não está lá muito boa, então eu falei, vou fazer um vídeo sobre a Bíblia, que ocupa a minha cabeça aí, né? Daqui a pouco eu vou sair pro trabalho aqui, pedir um serviço aqui perto. E aí vai me ajudar a manter o foco aí, né? Para eliminar essa ansiedade aí, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Deuteronômio, este livrão aqui, ó, esta biblioteca, esta prateleira de livros. Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, que é atribuído a Moisés aí. Nós confiamos e acreditamos que foi Moisés que escreveu. Capítulo 3, se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários e ficarei feliz em pegar tudo para mim. Um abraço para minha irmã, a Jane, a Cida, atendente da nefrologia do Hospital de Maternidade Terezinha de Jesus. Ulisses e o Yuri, que passaram pelas águas ontem, dois jovens aí, né? Exemplo para suas famílias, para a sociedade, tá? Aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Um abraço, tia Simone, pastora Simone, dona do meu coração, o G te ama. Que Deus possa estar abençoando todos os nossos irmãos e irmãs, certo? Então vamos lá para a leitura. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1. Gente, o Deuteronômio praticamente é uma reforçada na lei, mais uma vez, assim como fez no Números, no Levítico, ele está fazendo no Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, né? Nós falamos sobre isso aí na introdução, no primeiro encontro aí, tá? Capítulo 3, versículo 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército, à batalha em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, pois ele, todo o seu povo e a sua terra dei nas tuas mãos. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Eles estão passando pelo período de guerras, tá? Estão sendo travadas guerras por causa de território, por causa de chão mesmo, terra, território, tá? Se o local tiver água é mais valorizado ainda, por causa das manadas, dos animais, das pessoas e tal. Se a terra for boa para o plantio, se tiver recursos como minérios, né? Então, assim, nós estamos passando por isso até hoje, tá? Ainda tem guerras aí por causa de fronteiras aí, tá? Eu não sei como a gente fez isso, né? A gente delimitou a terra, cada um tem um pedaço. Eu não sei como a gente conseguiu fazer algo desse, né? Como se a gente pudesse ser dono disso aqui. Impressionante, um ser humano é muito legal. A terra vem, abre um buraco, um buraquinho, 1,90 por 60, talvez, um pouco mais, um pouco menos. 7 palmos, já ouviu falar disso aí? Acabou. Aí a gente acha que é dono de um pedaço de chão. Ah, coitadinho da gente. E aqui o Senhor deu uma diretriz para eles: ó, não fica com medo não, porque vai acontecer igual outro pessoal, chega lá, amassa todo mundo, tá? Também o Senhor nosso Deus nos deu em nossas mãos a Og, rei de Bassã, com todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não restou nenhum sobrevivente. Pensa, Juiz de Fora, minha cidade, quase 700 mil habitantes. Vai lá, massa que povo, massou todo mundo, irmão Gerson, cachorro do irmão Gerson, o gato, minha esposa, meu filho, minha filha, minha sobrinha, meu irmão, todo mundo, massa que esse pessoal, mas é gente, não, vai lá e massa todo mundo. Nós estamos falando de um período que o negócio era feio, tá? Ainda hoje, naquele tempo era faca no bucho, hoje o cara lá com um drone, ele metralha quem ele quiser. Eu já vi uns vídeos aí da guerra na Ucrânia com a Rússia. Eu vi uns vídeos aí que me impressionaram aí, tá? E é isso. Hoje, se você não quiser, você não precisa ir pra batalha no campo, não. Né? Você pode mandar um drone, uma bomba nuclear, né? Lembra de Hiroshima, Nagasaki? Tá aí, tá? Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades e não houve um só lugar que não caísse em nossas mãos. 60 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos.
além de muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer todos os homens, mulheres e crianças. Tá vendo isso? Gente, quando eu li isso a primeira vez, isso me assustou, tá? Não foi fácil de digerir, não. Eu fico imaginando qual Deus daria a ordem para um exército entrar em um lugar que tenha gente e eliminar homens, mulheres e crianças. E se você pesquisar, você vai ficar assustado o que um ser humano é capaz de fazer com outro ser humano no período de guerra, tá? Você vai, seus pelinhos do braço vai arrepiar. Seu sangue vai entrar em ebulição, eu já vi aí. É assustador, tá? Assim, naquele tempo, todos tomamos aqueles 2 reis dos amorreus, território do oriente do Jordão, desde o rio Armon até o monte Hermon. Os sidônios chamavam Hermon de Sion, porém os amorreus lhe chamavam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e de Bassã até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Só Og, rei de Bassã, ficou do resto dos Refaíns. Seu leito é o leito de ferro que está em Rabá dos filhos de Amon. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura pelo côvado comum. Então aqui parece que é um leito, parece que é uma espécie de túmulo interessante, né? Estranho isso aqui, né? Não tem muita explicação, não sei isso, tá? Versículo 12. Tomamos esta terra em possessão nesse tempo, desde Arroé até junto dos ribeiros de Amon, metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo Bassã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo Bassã se chamava Terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até as fronteiras dos Jerusitas e dos Macatitas, isto é, Bassã, as aldeias, deu o nome de Avote Jair, que permanece até hoje. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Armon, cujo meio serve de fronteira, até o ribeiro de Jaboque, que é fronteira dos filhos de Amon, como também o Arabá, tendo o Jordão como limite ocidental, desde Quinerate até o mar de Arabá, o mar salgado das encostas de Pisga, em direção ao oriente. Percebe que aqui é uma localização geográfica, né? Se você pesquisar, você consegue saber aonde é isso aqui direitinho, tá? Tem o nome do monte, tem o nome do rio, tem a orientação à direita, à esquerda e tal, oriente, né? Você consegue, se você tiver uma paciência e conseguir pesquisar, você consegue achar essa localidade aqui, tá? Tem a posição geográfica aí. Ordenei-vos nesta ocasião, o Senhor vosso Deus nos deu esta terra para possuir. Passai armados todos os homens valentes diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres, vossas crianças e o gado, que era muito, ficarão nas cidades, já que vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a todos os irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vos deu, e lhes dará no outro lado do Jordão. Então voltareis cada um para a sua propriedade que vos dei. Também nessa ocasião ordenei a Josué, que os olhos veem tudo que o Senhor nosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passares. Não tenhas medo deles. Quem combate por vós é o Senhor vosso Deus, Senhor dos exércitos. Aí você vai entender por que no Antigo Testamento Deus é conhecido como o Senhor dos exércitos, né? A grosso modo, tá? É como se fosse um Deus de guerra, tá? Né? Um Deus de guerra, porque está acontecendo guerras. Eles pegaram uma ideia de Deus, Deus vai na frente, Deus ordena, Deus manda massacrar todo mundo, Deus pisoteia todo mundo, Deus mandou a gente falar que aqui essa terra é nossa, pronto, acabou. E é isso, é polêmico, né, falar isso, né? Nunca ouvi ninguém falar assim, tá? Nenhum pregador vai ter coragem de falar essas coisas, porque o pessoal não vai gostar, tá? Ninguém vai gostar se você chegar e falar que Deus naquele tempo mandava matar homens, mulheres e crianças. Irmão Gerson, você não é cristão não? Eu falei, eu sou, mas eu estou fazendo um estudo da Bíblia do jeito que ela está aqui explicando, tá? Deus mandou? Não, Deus não mandou. Um homem, né, um líder, um guia, orientado pela sua espiritualidade, entendeu no seu contato com o divino que aquela terra pertencia a este povo,
e que este contato com o divino está dizendo para ele que ele tinha que chegar lá, tomar a terra e massacrar todo mundo que tinha lá. Tá? É um humano, um ser humano. Tá? Vamos pegar como exemplo o tsunami lá no Japão. Tem pouco tempo isso? 2000, não me lembro agora direito, 2009? Não me lembro direito a época, o ano. Vamos pegar o Japão como exemplo, tá? Grosso modo é um exemplo, tá? Tosco, mas é um exemplo, tá? Eu sou cristão, sou daqueles cristão fervoroso, né? E aí vem um tsunami, inunda o Japão, mata um monte de gente, mulher, criança, idoso, destrói casa, comércio, leva carro, faz uma bagunça, então um tsunami. Aí na minha compreensão, vou dizer, foi Deus que destruiu esses ímpios, tá? A minha compreensão, entendeu? É isso. Então, ô irmão de onde você tirou isso? Não, Deus falou comigo que ia mandar muitas águas para acabar com esse povo, que esse povo não é cristão, então eles não merecem viver na terra. Então a gente tem essas questões, tá? São humanos interpretando o divino da sua maneira e com isso fazendo aquilo que ele acha que é o mais correto aí, tá? Nós temos que entender que essas narrativas dos 5 primeiros livros e até outros livros, talvez o livro de Jó seja o mais antigo do que estes até, 1400, 1500, 2000 anos antes de Cristo. São narrativas muito antigas aí, tá? Então são o início de um povo tentando se organizar aí, tá? Assim como a gente hoje, né? A gente ainda está se organizando, né? Parece que não, mas a gente ainda é novato aqui na Terra, tá? Nós somos meninos de peito, talvez. Talvez até menos, talvez fetos ainda, talvez, tá? O apóstolo Paulo vai dizer que nós não estamos prontos para o alimento sólido, o conhecimento pesado, né? Apenas para papinho, mingauzinho, porque o alimento sólido ele vai causar um certo impacto. Nem todo mundo tem condições aí, tá? Versículo 23. Também nesta ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová. Olha aqui você vai encontrar o nome Jeová, tá? O Senhor Jeová, YHWH, Yahvé, Yahvé, Yahweh, já ouvi todo mundo falar um monte desses nomes aí. A princípio nenhum porque a tradução, a forma de ler esse nome, ela se perdeu. São 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Se você traduzir para o português, YHWH. Como que se lê isso, irmão Gerson? Não sei. Aqui está Jeová. Eu até anotei aqui, ó. Iavé, Javé, né? Jeová, são alguns nomes que eu vejo por aí. Yahweh, eu vi um linguista falar que poderia ser algo parecido como Ioaquim, né? Quase que Joaquim, né? Yahvé, Yavé, Yahweh. Então, assim, perdeu a pronúncia, tá? Não dizei o santo nome de Deus em vão. Então o pessoal tinha medo de falar. Qualquer coisa você era apedrejado, massacrado, picado, fuzilado, metralhado, pendurado na taca de tortura, afogado, esfolado, metralhado, explodido. Então a pessoa tinha medo de falar o nome de Deus, o nome se perdeu, o jeito de ler o nome, tá? A pronúncia se perdeu. Já começaste a mostrar ao teu povo, teu servo, tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar para que veja a boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa terra, região montanhosa e o Líbano, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. O Moisés aqui está argumentando com Deus, porque ele queria ainda, poxa Deus, podia deixar eu ir lá do outro lado, pelo menos para tomar um banho nos rios de lá, tomar uma água de coco, fazer um churrasquinho, já pensou? Mas aqui o escritor vai dizer que Deus se indignou com Moisés aí, por causa de um monte de eventos, aquele da rocha. Vai lá e conversa com a rocha. Moisés pega o cajado e bate na rocha 2 vezes, né? E aí ele vai dizer assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Moisés tocou o interfone e Deus não atendeu o interfone. Moisés mandou mensagem de WhatsApp, a mensagem chegou, mas Deus não visualizou a mensagem. Né? Moisés ficou no vácuo, como diz os meninos. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Moisés, acabou o assunto, está encerrado. Né? Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessará este Jordão.
Dá ordens a Josué, encoraja e fortalece-o, pois ele é quem passará à frente deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verá. Vai só ver e não vai possuir, não vai contemplar, não vai tocar, não vai sentir, não vai estar lá, não vai pisar, né? Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Então Moisés ele já se deu mal aqui, né? Lutou, 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 nadou, nadou, nadou e morreu afogado na beirada da praia. Já viu uma situação dessa? Tem essas alegorias aí, né? Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nos dá. Não acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis delas, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, ou seja, há benefícios, né? É claro, assim, se você prestar bastante atenção, há benefícios para aqueles que estão caminhando com Deus e há malefícios para aqueles que não estão caminhando com Deus. É claro para mim, tá? Se você caminha com Deus, você vai ter prosperidade, você vai ter saúde, você vai ter uma mulher bonita, você vai ter bem, você vai conquistar tudo, a sua empresa vai bombar. Agora, se você não está seguindo, você vai se dar mal, você vai adoecer, você não vai prosperar, sua mulher não vai ter filho. Percebe isso? Esse é muito claro, né? É uma forma de mostrar não só para o povo dessa época, mas fica esse exemplo para nós, que seguir Deus traz benefícios, tá? Querendo ou não. Tá aqui, tá escrito aqui, tá? Quem seguiu Deus se deu bem, quem não seguiu Deus se deu mal, tá? Vede, tenho-vos ensinado estes estatutos e juízos, como vos ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. O Moisés já deixou tudo pré-estabelecido, pré-determinado, as ordenanças, as leis, as regras, os estatutos, para que essa nova comunidade siga. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento aos olhos do povo, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? É interessante mesmo se você parar para pensar. Eles têm um código, né? Um código de conduta, um código ético, moral, espiritual, filosófico, teológico, né? Isso num tempo que não tinha muita regra, né? Então, assim, já é um avanço bastante, tá? Para a época deles aqui, isso aqui já é um avanço. As regras, as leis, né? A legislação que Moisés estabeleceu já é um grande avanço. A própria lei de Italião, né? Eu me desentendo com o meu vizinho, né? Me desentendi com o vizinho aqui e tal. Eu pulo lá no portão dele, arrebento o portão. Aí eu mato o vizinho, a esposa dele, a filha dele, os netos dele, o cachorro dele, o gato dele, põe fogo na casa e vou embora. Segundo a lei de Italião, não. Quem tem que resolver é eu e o meu vizinho. Mano a mano, faca a faca, fígado a fígado, olho a olho, dente a dente. Né? Isso já é um avanço. A família dele não tem nada a ver. Né? Naquele tempo era assim. O pessoal punha fogo, acabava com tudo, destruía tudo. Então isso já é um avanço muito grande, tá? Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma. Olha, falando de alma, pensamento, sentimento, comportamento, alma, a mente que está aqui, né? A gente usa muita ideia de coração. Coração é um músculo, né? Que está bombeando sangue. Tudo está aqui, praticamente aqui, né? E aí a gente usa a ideia de coração, né? Por causa da filosofia grega, né? Então, uma hora a gente pode falar sobre isso, né? Guarda a tua alma, guarda os teus pensamentos, guarda a tua memória, né? Para que não te esqueças, não te esqueças, porque não memória das coisas que os teus olhos viram, para que eles não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-o aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que vivem na terra, e os ensinem aos seus filhos. Vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte,
e o monte ardia em fogo até o céu. Lembra lá? Chegava perto do monte Sinai, Monte Horebe, estava fumegando, saía fumaça, fogo, barulho. Isso trazia um certo desconforto, um certo medo, um pânico, um temor, né? O sagrado, ele pode ser perigoso, Tem as questões de interpretação, a gente interpreta tudo errado, a gente acha que a interpretação que a gente deu é que... Por isso que sempre quando eu começo qualquer estudo eu falo, se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. Porque às vezes eu estou meditando um texto grande aqui, pode passar reflexões que eu não percebi. E às vezes quando eu ler de novo eu vou encontrar outras coisas, outras possibilidades. A pessoa que está de fora, irmão Gerson, eu já entendi desse jeito. Então são chaves de leitura, chaves de interpretação. Então é isso, tá? Em meio às nuvens negras profundas da escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouviste as palavras, mas além da voz não viste figura nenhuma. Deus não tem figura, tá? Deus é algo ilimitado. Deus não se limita. Quem que falava com as pessoas eram anjos. Seres angelicais que vinham aqui, se vestiam de uma pele humana para não assustar o ser humano, se o ser humano fica doido. E Deus vai agir através de um sonho, de uma voz, de uma sarça ardente, porque senão a gente não vai dar conta. Ele vos anunciou a sua aliança e vos prescreveu os 10 mandamentos. Olha, aqui já está falando dos 10 mandamentos, né? Eram mais de 600 leis, se eu não me engano, 613. E aí a gente tem o costume aí de resumir para 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra que a possais possuir. No dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco, em Horebe, do meio do fogo, não viste figura nenhuma. Falou o fogo também é informe, né? O fogo aponta para cima. Interessante, se você filosoficamente falando. O fogo simboliza o sagrado porque o fogo está sempre apontando para cima, né? O fogo também emite calor, emite luz. A luz também simboliza sabedoria, vida, o sagrado, né? A luz do sol, né? O sol durante muito tempo, muitos séculos, talvez milênios, sempre foi visto como uma divindade, né? Hoje a gente sabe que é uma reação química, né? Uma fusão nuclear, né? De hidrogênio se transformando em hélio, compactado ali com uma pressão, né? Uma gravidade muito forte, né? Que tá essa reação da luz do dia, né? Da vida ao nosso planeta aí. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que os ensinasse estatutos e juízes. No dia em que o Senhor vos falou, em Horebe, do meio do... isso aqui eu já tinha lido. Mandai com diligência, mandai, é um G que está aqui, ó. Guardai com diligência as vossas almas, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, tá? Guardar com diligência, com carinho, com cuidado, para que não vos corrompeis fazendo um ídolo como imagem de qualquer tipo, figura de homem, de mulher, de algum animal que se vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, de algum peixe que há nas águas, que estão debaixo da terra. A tentativa aqui de Moisés é porque tudo era um ídolo, né? Eu tinha lá, sei lá, eu sou fã, né, do deus da agricultura, né? Vamos supor que esse frasco aqui de talco, é um talco. Vamos supor que esse talco aqui seja para mim a divindade da agricultura. Então eu teria lá uma estatueta dessa divindade dentro da minha tenda e eu prestaria culto, reverências, né? Faria holocausto, sacrifícios, tá? E aí ele está advertindo para as pessoas, olha, isso aí é só uma estatueta, olha, isso aí é só um frasco de talco, não precisa ajoelhar diante disso, né? Quando levantares os teus olhos aos céus e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas seduzidos a inclinar-te a adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Então você não precisa dobrar o joelho por causa do sol, por causa da lua, por causa da estrela, por causa de qualquer coisa, tá? Mas o Senhor vos tomou e o tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vossas palavras e jurou que eu não atravessaria o Jordão. O Moisés, mais uma vez, parece que ele está remoendo, né?
Ele está um pouco angustiado. Você notou que ele está um pouquinho angustiado? Poxa vida, depois de tudo que eu fiz, eu não vou passar para o outro lado. Eu vou morrer por aqui mesmo. Tá? Percebe que mais uma vez ele está repetindo isso aqui? Jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vou morrer nessa terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela terra boa. Guardai-vos de vos esquecer da aliança, de não vos esquecer da aliança que o Senhor vosso Deus vos fez convosco, não fazendo imagem de escultura, figura alguma que o Senhor teu Deus proibiu. Então ele está repetindo, não faz escultura, não adora imagem, não precisa adorar o sol é só uma estrela, não precisa, né? Pois o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Aí você imprime um certo temor, a pessoa fica, opa, peraí. Se eu dobrar o meu joelho para o frasco de talco, pode ser que eu seja amassado aí, porque a regra está pedindo para mim não dobrar o meu joelho para o frasco de talco, tá? Qualquer coisa, tá, gente? Às vezes é o carro, às vezes é o smartphone, às vezes é o nosso canal do YouTube, às vezes é a nossa empresa, às vezes é uma marca, eu só uso essa marca, só essa. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí, porque Deus é um Deus que é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerardes filhos, netos, e envelhecer na terra, e se vos corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura alguma de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando a ira, como hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongareis vossos dias nela, nem antes sereis todo destruído. O Senhor vos espalhará entre os povos, e vós só restará um pequeno número entre as nações. Que interessante isso, hein? Gente, isso aqui provavelmente, tá? Outra polêmica, tá? O livro dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, provavelmente foi escrito num período em que o povo estava no exílio na Babilônia. Eu não gosto de falar essas coisas porque é uma polêmica aí. Se você pesquisar na história, você vai ver isso aí. E aí, como eles já estão sendo perseguidos e massacrados desde sempre, eles estão sacando aqui que pode acontecer isso todo momento, tá? Quando você for espalhado porque você não obedeceu, você vai ser perseguido, você vai ser escravizado, vocês vão ser amassados, seus vizinhos de direita, de esquerda, da frente, de trás vai tentar te amassar. Isso aqui é muito claro, né? O Senhor vos espalhará entre os povos. Lembra do Holocausto? Tem pouco tempo isso. Os nazistas massacrando os judeus, tem pouco tempo isso aí, tá? Pesquisa aí, você vai ficar assustado. E vos restar um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscará o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Agora pergunta aos tempos passados que te procederem desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais te ouviu coisa semelhante, ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu ouvistes e tenha ficado vivo. Então assim, ele está dando, ele está relembrando, rememorando aqui o povo, né? Lembra? Deus falava do meio do fogo, ele conversou comigo da sarça ardente, e aí o povo via o fogo, saía a voz e tal, né? Está fazendo o povo relembrar tudo isso aí. Ou de um Deus, ou algum Deus que intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte, braço estendido, como grandes tremores, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Gente, essa narrativa do Êxodo, outro ponto polêmico, tá? O irmão já está trazendo muita polêmica, Essa narrativa do Êxodo, dos livros aí do Moisés, que é atribuído a Moisés, a gente só encontra na Bíblia. Não se encontra na história. Tem aí o papiro de Ipulver. Eu fiz um vídeo sobre ele, procura aí no canal, você vai ver que está aí.
fala sobre uma narrativa de um grupo de escravos que estavam dando um trabalhão para os egípcios, tá? Mas não tem nome de Moisés, não fala quem, que povo que era, só fala de um grupo de escravos, tá? Então, assim, são polêmicas. A gente não consegue encontrar o Moisés fora da Bíblia. A gente só encontra o Moisés dentro da Bíblia. Nenhum rei de outro povo falou, nenhum historiador, nenhum filósofo, ninguém comentou nada sobre o Moisés. Então a gente tem que acreditar que o Moisés existiu porque a Bíblia fala sobre Moisés, tá? A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus ele te fez ouvir a voz como te ensinas, e sobre a terra te mostra o seu grande fogo e ouviste as suas palavras do meio do fogo. O Moisés está batendo na tecla, Deus é forte, Deus é fogo, Deus é poder, Deus é ilimitado, Deus está em todo lugar, Deus, né? Porque amou os teus pais depois deles e escolheu a sua descendência e tirou do Egito com sua presença e com grande força, para desalojar de ti, de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu e te introduzir na sua terra, dá a herança a ti como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu, embaixo da terra, nenhum outro há. Guarda os teus estatutos, os teus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Reforçando para que, vamos seguir o estatuto, vamos seguir a lei, vamos seguir esse livro sagrado, vamos fazer esses rituais, vamos ser assim, vamos ser assado, tá? O tempo todo, Moisés está batendo na mesma tecla para deixar isso bem enraizado no povo, né? Para que eles consigam aí seguir exatamente o que foi pedido, tá? Vai ser fácil? Claro que não, né? A gente estudou os outros livros aí, a gente viu que não. Moisés separou 3 cidades além do Jordão ao oriente para que ali se acolhesse o homicida que tivesse matado alguém inadvertidamente a quem dantes não tivesse ódio algum. Ele, porém, ele poderia então salvar a sua própria vida, fugindo para uma dessas cidades, Abezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, Ramate em Gileade para os Gaditas,